A tensão entre a OTAN e a Rússia atinge um novo patamar à medida que surgem informações sobre possíveis operações militares direcionadas a infraestruturas portuárias russas. Essa escalada não apenas reflete a contínua disputa por influência no leste europeu, mas também reforça os riscos de uma crise geopolítica de alcance global. O Mar Negro, historicamente um ponto de disputa entre grandes potências, assume um papel central nesse novo capítulo da rivalidade ocidental e russa, onde qualquer ação militar pode provocar desdobramentos imprevisíveis. O reforço da presença naval da OTAN em áreas próximas ao território russo, especialmente no Mar Negro e no Mar Báltico, tem sido interpretado pelo Kremlin como uma ameaça direta à segurança nacional. Nos últimos meses, autoridades russas, incluindo membros do Conselho de Segurança, alertaram para a possibilidade de ataques a portos estratégicos como Novorossiysk e Sebastopol, fundamentais para a logística militar e o comércio de petróleo e grãos da Rússia. O governo de Vladimir Putin considera qualquer movimentação que comprometa essas estruturas como uma provocação intolerável, capaz de desencadear retaliações severas. Desde o início da guerra na Ucrânia, em 2022, o Mar Negro tornou-se um campo de operações essencial, tanto para a Rússia quanto para seus oponentes. A destruição parcial da Ponte da Crimeia e os ataques ucranianos a navios russos demonstraram a vulnerabilidade das rotas marítimas e incentivaram Moscou a fortalecer sua presença naval. Paralelamente, a OTAN intensificou suas patrulhas, especialmente através das marinhas da Romênia e da Turquia, países estratégicos para a Aliança Atlântica na região. O aumento das capacidades de vigilância e a possível utilização de drones navais e submarinos autônomos indicam um novo nível de sofisticação na disputa pelo controle marítimo. Além da questão militar, a estabilidade econômica da Rússia depende da segurança de suas vias marítimas. O país é um dos maiores exportadores de petróleo, gás natural e grãos, e qualquer interrupção no funcionamento de seus portos teria consequências globais. A escalada do conflito também poderia levar a um agravamento das sanções ocidentais, ampliando o isolamento econômico russo. No entanto, Moscou tem buscado alternativas, fortalecendo laços comerciais com a China, a Índia e o Irã para mitigar os efeitos das restrições impostas pelos Estados Unidos e pela União Europeia. A crescente militarização do Mar Negro também levanta preocupações sobre o impacto para os países vizinhos, cujas economias e estratégias de defesa estão diretamente ligadas à estabilidade da região. Na Geórgia e na Bulgária, o aumento das operações militares reacendeu discussões internas sobre a necessidade de reforçar as capacidades defensivas e a cooperação com aliados ocidentais. Em Tbilisi, a proximidade da Rússia e a lembrança do conflito de 2008, no qual Moscou interveio militarmente em território georgiano, reforçam o temor de que a escalada atual possa ter consequências diretas para o país. Já na Bulgária, um membro da OTAN, debates no parlamento indicam divisões políticas quanto ao papel do país na crise, com setores defendendo um alinhamento mais agressivo com a Aliança Atlântica, enquanto outros alertam para os riscos de se tornar um alvo em caso de confronto aberto. A Turquia, que controla os estreitos de Bósforo e Dardanelos, pontos-chave para a passagem de navios entre o Mar Negro e o Mediterrâneo, desempenha um papel duplamente estratégico. Como membro da OTAN, Ankara tem sido pressionada a reforçar as sanções contra Moscou e restringir o tráfego de embarcações militares russas. No entanto, sua relação complexa com o Kremlin impede uma posição totalmente alinhada ao Ocidente. O governo de Recep Tayyip Erdogan mantém uma diplomacia ambígua, evitando medidas que possam provocar represálias russas, especialmente considerando sua dependência do gás natural fornecido por Moscou e os acordos de cooperação militar e comercial, que vêm sendo fortalecidos nos últimos anos. Se a situação continuar a se deteriorar, a possibilidade de um conflito direto entre a Rússia e os países da OTAN não pode ser descartada. Desde a anexação da Crimeia em 2014, o Mar Negro tem sido um dos principais pontos de tensão entre Moscou e o Ocidente. Exercícios militares da Aliança Atlântica, como o Sea Breeze, realizados anualmente com a participação de forças navais da Romênia, Bulgária e Estados Unidos, têm sido interpretados pelo Kremlin como tentativas de intimidação e contenção. Além disso, o envio de armamentos ocidentais para a Ucrânia, incluindo drones navais e mísseis de longo alcance, aumentou o potencial de choques
diretos entre as partes envolvidas. A história demonstra que disputas por rotas comerciais e áreas marítimas estratégicas frequentemente resultaram em guerras de grandes proporções, como ocorreu no século XX, com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. No contexto atual, um agravamento do confronto no Mar Negro poderia levar a um efeito dominó, envolvendo múltiplos atores internacionais em um cenário de instabilidade crescente. O Mar Negro é vital não apenas para a projeção de poder da Rússia, mas também para o fluxo de mercadorias essenciais, como grãos e energia, cuja interrupção teria impactos diretos na segurança alimentar e no abastecimento energético de vários países. A interdependência econômica global torna essa crise ainda mais delicada, pois qualquer interrupção nas exportações russas afetaria mercados em todo o mundo, especialmente na Europa e na Ásia. Países como Alemanha, França e Itália, altamente dependentes do gás russo antes da guerra na Ucrânia, já enfrentam desafios na busca por alternativas energéticas. Da mesma forma, nações importadoras de trigo, fertilizantes russos e ucranianos, como Egito e Indonésia, poderiam sofrer com novas crises de abastecimento, gerando instabilidade em cadeias produtivas essenciais. Diante desse cenário, a forma como os principais envolvidos irão agir nos próximos meses será decisiva para determinar o futuro da segurança no leste europeu e a estabilidade global. O Mar Negro, que historicamente foi palco de disputas entre impérios e potências rivais, continua sendo um ponto nevrálgico onde decisões estratégicas podem redefinir o equilíbrio de poder no século XXI. O futuro dessa disputa dependerá das decisões tomadas nos próximos meses, em um cenário onde cada movimento estratégico pode ter implicações de longo alcance, enquanto Moscou fortalece sua presença militar na região e reforça alianças com países como China, Irã e Coreia do Norte, buscando apoio político e suprimentos militares alternativos. A OTAN segue ampliando sua influência no leste europeu, intensificando exercícios militares conjuntos e aprofundando a cooperação com ex-repúblicas soviéticas como Geórgia e Moldávia. Esse embate de forças torna a possibilidade de uma escalada irreversível cada vez mais real, especialmente considerando o histórico de atritos entre as potências ocidentais e a Rússia, desde a dissolução da União Soviética. O Mar Negro, além de sua importância militar e comercial, carrega um peso histórico significativo. Durante séculos, esse território foi disputado por grandes impérios, desde os otomanos e russos, até britânicos e franceses na Guerra da Crimeia, 1853-1856. No século XX, a região também foi palco de intensas batalhas durante a Segunda Guerra Mundial, quando a frota soviética e a Wehrmacht nazista travaram duelos estratégicos pela supremacia marítima. Agora, mais uma vez, esse espaço geopolítico volta ao centro das atenções, onde a combinação de interesses econômicos, militares e políticos pode determinar o rumo das relações internacionais. Caso as tensões se intensifiquem, os desdobramentos podem ultrapassar as fronteiras da Rússia e do leste europeu, afetando o equilíbrio global. A fragilidade das cadeias de suprimentos internacionais, agravada pelos efeitos da guerra na Ucrânia e pelas sanções ocidentais, pode se aprofundar ainda mais se o Mar Negro se tornar um campo de batalha ativo. O bloqueio de rotas comerciais essenciais para o transporte de grãos, petróleo e gás natural poderia desencadear crises energéticas e alimentares, impactando diretamente economias na Europa, no Oriente Médio e na Ásia.